O Jornal da Bandeirantes, gente, recebe aqui nos nossos estúdios o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Renato Martins Costa. Dr. Renato, um prazer recebê-lo aqui para conversar um pouco sobre as notícias do Tribunal de Contas aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Meu prazer é imenso estar aqui por duas razões. Primeiro, retornando a Bandeirantes, esse grupo tão relevante, tão importante da comunicação brasileira, e a segunda, de fazê-lo tendo você como meu entrevistador. Pessoa a quem eu conheço, admiro e acompanho o trabalho por tantos anos. Muito obrigado, né? A admiração é recíproca. Doutor Renato, vamos começar falando sobre as contas do governador Tarcísio de Freitas. O Tribunal de Contas tomou uma decisão a respeito da análise das contas do primeiro ano do governador Tarcísio. Qual foi a conclusão que o tribunal chegou? O julgamento de contas de chefes de poder executivo, ele constitucionalmente ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte técnica, isso vale para governador e para todos os prefeitos, que é feita pelo Tribunal de Contas, onde se avalia, num sentido macro, o conteúdo dessas contas, sua adequação às obrigações constitucionais e legais, e disso deriva um parecer. As contas não são aprovadas ou reprovadas, mas o Tribunal de Contas emite um parecer pela sua aprovação ou pela sua rejeição. E para onde vai esse parecer? Vai para o Poder Legislativo. A Constituição brasileira estabeleceu um sistema híbrido de apreciação dessas contas. A parte técnica é feita pelo Tribunal de Contas, encaminha, no caso das contas do governador, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a Assembleia vai ser o órgão julgador, exerce uma função atípica, né, do Poder Legislativo de julgar. Você poderia perguntar, bom, então para que serve o parecer do Tribunal de Contas? Ele é um indicador tecnicamente relevante e ele só pode ser derrubado por maioria qualificada. Então, não é ter 5 deputados no plenário em votação simbólica, não. É votação nominal, aberta, e o parecer que o tribunal emite só pode ser desprezado no seu conteúdo se a maioria for qualificada. É um sistema que, acredito, equilibre as questões técnicas que são fundamentais com as questões políticas que estão no dia a dia dentro da nossa realidade da administração pública. E qual foi esse parecer? O que o tribunal manda para a Assembleia? O tribunal manda um parecer pela aprovação das contas. Se você permitir, claro, eu vou fazer um sumáriozinho do que é o Estado de São Paulo nesses números macros, né? Houve uma projeção inicial da Receita de 317 bilhões de reais. Vou falar sempre números redondos aqui. Foi posteriormente ajustada por 307, para 307. Teve uma retração importante no ICMS, que é o imposto mais importante que o Estado arrecada, de 7,8% em relação a 22. Foi um fenômeno interessante que aconteceu não só em São Paulo, aconteceu no Brasil inteiro. O período pandêmico foi um período que desequilibrou muita coisa. E desequilibrou também a questão da receita e da despesa do Estado. O governo federal ele acabou injetando nos estados e nos municípios muitos recursos para que eles fossem utilizados em combate aos efeitos da Covid. E nem todos estes recursos foram utilizados na sua inteireza. Então você teve um crescimento enorme na arrecadação por essa injeção de dinheiro na veia, vamos dizer assim. Houve gastos imensos também, mas houve um equilíbrio muito grande em favor da receita. Sempre o desequilíbrio é para o lado da despesa. Não, foi para a receita. Isso teve uma sobrevida em exercícios posteriores. Até 22, isso teve uma sobrevida. Nós tivemos 20, 21, comecinho de 22, declarada encerrada a pandemia. Mas houve uma sobrevida. Perfeito. 23, nós voltamos ao mundo real. Ao mundo real. Estamos pagando essa conta agora? A conta está paga nesse sentido.
porque você não tem mais sobra, você vive do que você arrecada, e o Estado arrecada basicamente ICMS e PVA. Sim. Há outras tributações que não são tão expressivas. Interessante, PVA subiu. Teve mais arrecadação de PVA do que em exercícios anteriores, mas o ICMS desceu. Atividade econômica mais baixa, povo com menos dinheiro no bolso, gastando menos. ICMS é consumo e serviços. Restaurantes menos frequentados, enfim, toda a estrutura que faz andar a máquina de arrecadação do Estado foi afetada e houve essa diminuição. Essas privatizações, concessões que estão sendo anunciadas pelo governo, algumas delas estão em curso, outras já estão sendo realizadas. Isso entra também na análise do Tribunal de Contas? Entra em duas pontas, Pedro. Primeiro, o tribunal avalia e julga todo o processo de concessão. Todo ele. Seja uma concessão simples, seja por PPP, parceria público-privada, sejam processos de privatização, como estamos acompanhando agora na Sabesp. Então, tudo isso é objeto de acompanhamento permanente pelo tribunal, e o tribunal, especialmente, para a gente ficar no tema do dia da fiscalização da Sabesp, é o mais agudo, vamos dizer assim, hoje, inclusive, os jornais estão noticiando quem se qualificou para possivelmente ser o acionista de referência, é uma empresa de energia, né, Equatorial. Sim. E abre-se a seguir, e esse será o maior segredo revelado, o valor da ação para efeito de colocação no mercado aí de forma aberta. E este processo é avaliado na sua inteireza pelo tribunal quando ele for concluído. O tribunal não é um instrumento de fiscalização na definição das políticas públicas. A definição das políticas públicas cabe àquele que foi eleito em pleito livre, soberano pelo povo, para fazê-lo. O tribunal acompanha a legalidade, a economicidade, a moralidade, a prevalência do interesse público nos resultados e na forma dessa privatização. Isso é muito importante, porque às vezes há uma confusão, dizendo, mas como que vocês permitem a privatização da Sabesp? Nós não temos que permitir, nem deixar de permitir. Nós temos que fiscalizar como ela é feita, desde que haja uma política pública que não seja inconstitucional. A Assembleia editou uma lei autorizando. Então, nós vamos acompanhar esse processo e verificá-lo. E isso é feito por etapas? Porque são etapas de privatização de uma empresa como a Sabesp. Feito por etapas, em duas etapas, basicamente. Quando aconteceu isso, quando foi lançado o edital à praça para a privatização da Sabesp, nós tivemos várias representações no tribunal contra esse ato da administração. Então, o tribunal avaliou que os atos como lançados eram atos rígidos, sob o ponto de vista constitucional, eram atos corretos, que não havia nada de irregular e que o edital não direcionava a ninguém o que ia acontecer quando as próximas etapas viessem a acontecer. Esse processo de privatização da Sabesp é um processo complexo, bastante interessante, porque a Sabesp está espalhada pelo estado inteiro, né? Ela tem atividades no estado inteiro. E o estado como um todo é uma coisa, mas quando você entra no município de Maracaí, de São João, da Pedra Bela, você tem que ver o que esse município está precisando da Sabesp, se ela é prestadora de serviço. Porque, em verdade, se você não fizer isso e não gerar para a Sabesp privatizada obrigações, ela vai se concentrar aonde o dinheiro vai aparecer. Então tem que amarrar. Você tem que amarrar os pequenos a partir dos contratos grandes. E isso foi feito com muito cuidado. Cada município que tem Sabesp tem um rol do que a Sabesp está fazendo e do que ela tem que fazer privatizada. Então, você ganha São Paulo,
mas você ganha Bananal. Exato. Você ganha O equilíbrio. Guarulhos, mas você ganha lá uma cidadezinha lá no Pontal do Paranapanema. Como outros contratos de concessão Exatamente. também Então, são esse regidos. equilíbrio é muito bem dimensionado. Então, esse primeiro momento foi o primeiro momento de avaliação do tribunal. E o tribunal, em várias decisões, sucessivas decisões, entendeu que ele está bem feito e bem colocado. Agora, nós entramos só ao final. Só ao final. Uma vez concluído todo esse material relacionado num processo, e ele será um objeto de um julgamento futuro, um julgamento pela regularidade ou pela irregularidade. Porque aí o tribunal, diferentemente do que eu falei sobre as contas de poder executivo, o tribunal é órgão julgador, sob o ponto de vista constitucional. A sua decisão é soberana nesse sentido. Até o próprio judiciário, como a nossa competência vem da Constituição, o próprio judiciário, para desfazer uma decisão do Tribunal de Contas, tem que nela encontrar alguma irregularidade de natureza formal ou constitucional. Se não achou boa a decisão, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se achou ótimo, tudo bem. Mas se não achou boa, não tem o que fazer. Sob o mérito, a Constituição nos garante essa primazia. Nós estamos conversando hoje aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, com o doutor Renato Martins Costa, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos falar um pouco para os ouvintes sobre a estrutura do tribunal, antes de seguirmos para os outros assuntos que hoje estão na pauta relacionados às contas do Estado de São Paulo e dos seus municípios. Como é a estrutura hoje? Quantos conselheiros nós temos? Como é que funciona o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão de natureza constitucional. Ele é previsto tanto na Constituição Federal como conceito, todos os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União para o governo federal, tribunais de contas dos estados para as unidades federativas, e há alguns casos em que há tribunais de contas municipais, duas grandes cidades, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E aí nós temos no Tribunal de Contas uma composição que também deriva da Constituição, que ela é mista. São 7 integrantes, 4 indicados pelo Poder Legislativo, que na verdade é o poder ao qual nós direcionamos a maior parte dos nossos trabalhos. Um indicado livremente pelo governador do Estado de São Paulo, e 2 que têm um caráter mais técnico. Um auditor de carreira, concursado, até então servidor do Ministério do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que é escolhido a partir de uma lista com 3 nomes. Nós temos aqui no Estado de São Paulo 7 auditores, que são substitutos de conselheiro. Eles são 7. O tribunal elaborou, em 2012, uma lista, submeteu-a ao governador, com 3 nomes. O governador, no caso, escolheu a conselheira Cristiana de Castro Moraes, que é uma das nossas colegas que integram os 7 do tribunal. E um representante do Ministério Público. Que agora tem o Ministério Público de Contas, Isso, né? Exatamente. O conceito é de que o Ministério Público de Contas, nós temos 9 procuradores do Ministério Público de Contas, ele seja o ocupante dessa vaga. E aí uma curiosidade, Pedro. Em 1994, a minha origem é o Ministério Público do Estado de São Paulo, como você sabe muito bem. E o governador Fleury, naquela oportunidade, houve uma vaga no Tribunal de Contas, e o governador Fleury teve como ideia, e eu acho que nesse caso uma ideia adequada realmente, que para que o espírito da Constituição Federal fosse atendido, já que ainda não havia Ministério Público de Contas formado, isso aconteceu alguns anos depois, alguém do Ministério Público, no caso o possível, que era o do Estado de São Paulo, fosse ocupar essa vaga. E eu tive a honra de ter o meu nome indicado por ele para integrar o Tribunal de São Paulo. O processo
de referendo desse nome é igual em qualquer circunstância para cada um dos 7. Nós temos o nosso nome submetido à Assembleia Legislativa, passa por uma sabatina na Assembleia, a Assembleia aprova ou rejeita. Felizmente fui aprovado. E você aí toma posse como conselheiro. Interessante que o cargo de conselheiro é um cargo vitalício, porque ele tem todas as garantias da magistratura, equiparado a desembargador. E eu, quando fui indicado, ocupava um outro cargo vitalício, que era o de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E à época, com grande pesar, eu fui obrigado a me desligar do Ministério Público, porque eu não tinha tempo para aposentar, nem nada disso, era moço. E estou lá há 30 anos. Está lá, exatamente. E essa mudança agora do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, né? É uma carreira separada do Ministério Público do Estado de São Paulo? Totalmente. Houve muita discussão judicializada, inclusive, chegou no Supremo. Quem definiu como ia ser isso foi o Supremo. Como tudo hoje em dia. Mas olha, sempre foi, hein? Porque isso eu estou falando da década de 1990. Acabou o Supremo decidindo o seguinte, que é uma carreira autônoma, ela é integrante, essa é a expressão que o Supremo utilizou, da intimidade institucional do Tribunal de Contas, que acabou, assim decidido, fazendo um concurso. Lançou um edital à praça, milhares de candidatos, 9 vagas, concurso semelhante ao concurso da magistratura do Ministério Público, com exame oral, exame escrito, assim, com grande rigor. E 9 excelentes profissionais foram escolhidos. O dia que eu me aposentar, Pedro, um desses 9 vai ser o meu sucessor. Tá aí. Aí, não está demorando muito. Vamos ver o escolhido, né, que vai passar por esse crivo. É o mesmo sistema do auditor. O tribunal fará, dentre os 9, uma lista tríplice e a encaminhará ao governador de São Paulo. Doutor Renato, nesta semana o Jornal da Band exibiu uma reportagem falando sobre as execuções fiscais. Nós vamos explicar esse assunto em mais detalhes nessa entrevista, porque é uma novidade importante, uma nova forma de cobrar dívidas de tributos que está engordando o cofre de prefeituras. Nós temos 80 milhões de ações em julgamento em todo o Brasil e grande parte desse número se refere às chamadas execuções fiscais. Tem muita gente 27 milhões. 27 milhões. 27 milhões. Em relação ao que temos em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são 20 milhões de ações, 12 milhões de execuções fiscais. Né? Eu lembro desse número, que eu gravei uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Fernando Garcia Torres, que está muito entusiasmado com esse programa que vai, segundo ele, desafogar a justiça e trazer mais arrecadação para as prefeituras. Qual foi a participação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nessa iniciativa? Bom, isso se deu em 2 momentos. Num primeiro momento, todos os presidentes de tribunais de contas do Brasil foram chamados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do CNJ. Ele fez essa convocação como presidente do CNJ para uma reunião em Brasília, onde ele expôs a sua preocupação com a questão dos executivos fiscais judicializados. O quadro é esse que você pintou e as ações são tremendamente ineficazes para atingir os resultados que estão sendo perseguidos. E são por várias razões. Primeiro, proposta a ação judicial, o devedor inadimplente ele não tem bens para dar em garantia. Então ele não tem dinheiro para pagar e o Estado não consegue encontrar nenhum bem que garanta que ele vai pagar alguma coisa. Isso quando ele é encontrado, porque muitas vezes as pessoas mudam, não há nenhum registro dessa mudança, mudam de bairro, mudam de cidade, mudam de estado e fica aquele processo parado, sem nenhuma movimentação, porque ninguém acha.
Você sabe, quando não se acha num processo judicial, você é obrigado a fazer aquela citação por edital. Ora, se não achou indo buscar, quem é que vai achar pelo edital? Gastar tempo e dinheiro. dinheiro. Gastar tempo e dinheiro. Exatamente, gastar tempo e dinheiro. Então, pessoa deve, não tem bens para garantir, não tem endereço encontrável e o processo está parado há não sei quanto tempo lá. Os valores de débito são os mais diferenciados possíveis, né? Débito de reais. Até porque tem pessoa física e jurídica. CNPJ. Vamos falar do CNPJ. CNPJ, empresa que deve. Cadê? Baixou o CNPJ. Empresa, você vai lá onde é a sede, não tem mais ninguém. Nada. Bom, então tudo isso implica tempo, dinheiro e resultado ineficaz. Esse resultado, expresso em números, apresenta que 2% só dos processos chegam ao fim e o Estado, eu digo Estado em sentido amplo, ele consegue recuperar alguma coisa. Houve uma primeira experiência que foi desenvolvida em alguns municípios que levou a certidão da dívida ativa para ser protestada em cartório. Então, você leva e protesta em cartório. O protesto tem alguns efeitos imediatos. Ele coloca a pessoa no cadastro de mal pagador. Suja o nome, né? Suja o nome, o famoso suja o nome. É registrado, se a pessoa tem algum bem imóvel, imediatamente encaminhado ao registro de imóveis para aquele bem já ficar como uma possível garantia se ele não pagar espontaneamente. E essa sequência de protestos ao longo do tempo trouxe um resultado de 25%. Na largada, 25% de recuperação dos recursos. A gente pode interpretar que algumas pessoas que deixavam esse débito porque sabiam... Apostava na ineficácia. Apostavam na ineficácia. Pagava outras dívidas que tem, dava preferência para outras dívidas. Claro. Agora, com o nome protestado, o nome sujo, ele vai ao banco, não consegue tomar crédito. Nada. Então, ele está pagando. Ele vai pagar porque as consequências são sentidas mais imediatamente. Você compreende? Então, por que ele chamou os tribunais de contas? Primeiro, para nos engajarmos nesse sentido de desafogo do que já aconteceu, do que está judicializado. No sentido de que Tribunal de Contas não pode permitir que o poder público que tenha receitas a receber renuncie a essas receitas. Perfeito. Então, uma das nossas funções é zelar para que o imposto devido seja cobrado, para que as multas aplicadas sejam cobradas, porque senão você está, como administrador público, praticando renúncia de receitas. Poderia esse movimento de você liquidar esse tipo de ação judicial representar a renúncia de receitas? Por exemplo, você pega devedor sumido, você pega devedor sem bens que possam garantir alguma coisa. Dívida de baixo valor. Você pega a dívida de baixo valor, que nesse momento ela foi estimada de 10 mil reais para baixo. Você ter esse processo aberto vai ficar muito mais caro do que você conseguir recuperar qualquer tipo de valor. Então, os tribunais de contas fecharam com essa ideia e não vão entender as desistências ou as extinções, porque, na verdade, não vai depender nem do poder público desistir. O Poder Judiciário, enquadrando aquele processo de execução fiscal em uma dessas categorias, ou em todas as vezes, né? Porque ela pode acontecer ao mesmo tempo, determinará o imediato arquivamento daqueles processos. E o administrador público fica tranquilo. Em tese, ele teria até de recorrer desse arquivamento, entendeu? Ele não o fará porque ele sabe... O acordo ele também entrou. Então, cada um tem a sua parte ali de não processar, de não recorrer. É isso. Para acabar com essa ação. Aquilo que realmente até o presidente Fernando Torres Garcia denominou dessa forma, um verdadeiro lixo processual, não é? Que não vai levar a nada e que fica apenas ocupando o tempo e o andamento da justiça e impedindo que a justiça seja mais célere, porque você tirando isso da frente, as coisas vão ser mais rápidas.
Mas os tribunais de contas também podem atuar numa outra esfera de pré-judicialização, que até eu acho tão ou mais importante do que esta. Nós temos já aqui, perante o nosso jurisdicionado, orientações formalizadas no sentido de que a propositura da ação judicial de cobrança da dívida é a última fase de uma série de passos que ele tem que tomar antes. Em primeiro lugar, ele tem que procurar o devedor. Tá consolidada a dívida, ela existe. Chama-se certidão de dívida ativa, CDA, ela existe. Então ele pega aquele título, que é um título executivo, e chama o devedor. O que está acontecendo? Por que você não pagou? Você precisa de parcelamento? Vamos parcelar. Se você pagar à vista, eu posso te dar um certo desconto. Ah, mas eu não posso, não quero, acho que eu não devo. Terceira fase, protesto do título. Só frustrados todos esses elementos iniciais é que o poder público propõe ação. Propõe ação se ela for viável, né? Se ela for viável, porque se nesses entendimentos iniciais se verificar que a pessoa não tem absolutamente nada, nenhum bem que possa ser levado à constrição, que essa pessoa chamada não está acessível, que ela sumiu, que o protesto foi infrutífero. Nós vamos propor, então, mais um lixo, que a dívida é pequena. Todos os critérios e são avaliados e isso não representará, e aí vem o mesmo princípio, se ele deixar de cobrar aquilo com todas essas justificativas provadas e formalizadas, isso não representará renúncia de receita. É porque isso normalmente acontece no fim do mandato, né? Porque o administrador público, imagina uma cidade pequena ainda mais. É uma loucura. O prefeito vai lá cobrar o IPTU de quem está devendo e ele... No fim do mandato... Vem uma enxurrada de ações. É exatamente isso, exatamente isso. Nós vamos poder presenciar isso agora, porque estamos em fim de mandato, né? Por conta da eleição. O tribunal faz todo ano chama-se ciclo de debates com o nosso jurisdicionado, que nós vamos ao encontro do jurisdicionado. Nós funcionamos com a nossa sede aqui na capital, mas nós temos 20 unidades regionais espalhadas pelo interior de São Paulo, em que o tribunal fica muito mais próximo do jurisdicionado. Então nós fazemos, a par de todas as rotinas que são desenvolvidas ali, vamos lá pegar a nossa unidade número 1, Araçatuba. No interior, pega toda a região de Araçatuba, para cima nós temos São José do Rio Preto, para um lado Andradina, para baixo Prudente, Adamantina, enfim, está muito bem espalhado. A gente vai em cada uma dessas unidades e reúne toda a administração pública dos municípios que estão sujeitos a ela. Então, são reuniões que a gente passa uma tarde com 400, 500, 600 pessoas. Prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores, presidente de Câmara, vereador, todo mundo. A gente seleciona os temas mais relevantes e conversa e ensina, porque a gente não quer perseguir o erro, a gente quer evitar o erro. Então ensina muita coisa importante. Mudou a lei de licitações recentemente, então tem uma série de questões importantes. Logo que esse programa foi estabelecido, e ele foi estabelecido lá por março, meados de março, por aí, abril, nós incorporamos essas orientações a par de todos os atos, né, de informação formal que a gente apresenta para o jurisdicionado. Temos esperança de que vai ter bastante coisa relevante aqui. Doutor Renato, diga aí. Não, é só dizer que no âmbito do Estado de São Paulo, foi editada uma lei no final do ano passado, muito importante em relação à dívida ativa. E são editais. Já soltou um edital, o Estado, já fechou, onde se propõe parcelamento, que vai até 120 vezes, se propõe descontos para os débitos tidos por irrecuperáveis,
mas a pessoa fica com o nome sujo. Então, descontos para aqueles que você acha que você não vai receber. Mas se você vier aqui, eu te dou um desconto que vai de 65% a 70%. Esses créditos... Isso vale para os casos passados também? Só para os só casos pros passados. Tá. Só para o que já está judicializado. A par de tudo aquilo que eu já falei. Tá. No Estado de São Paulo tem mais isso. E para devedores para credores de tributos do Estado, então você tem um crédito de ICMS, você tem um crédito de PVA por qualquer razão contra o Estado. Precatório entra nisso também, né? Precatório entra nisso também. Precatório que está na FIL é precatório reconhecido. Você pode trocar pelo débito de dívida ativa. Isso é muito bom, isso foi muito excepcional. noticiado. Até é bom falar aqui, de forma prática, qual seria o caminho para alguém que está interessado? É ir até a prefeitura, a repartição do Estado, se for uma dívida estadual? No caso do Estado, foi lançado esse primeiro edital. Então, ele é direcionado a essas características de devedor. Chama Acordo Paulista? Acordo Paulista. Tá. Olha só que interessante o que já aconteceu nesse primeiro resultado. 15,3 bilhões de valores envolvidos. 10.523 adesões e 21.018 execuções fiscais suspensas ou extintas, porque é gente que veio se apresentar dizendo, olha, eu não tenho o que fazer. Ele estava lá, deixando o processo rolar, mas ele veio aqui. Para parcela única, parcela única, 758 milhões em valores. De 2 a 24, 146 milhões. De 25 a 60, 7,2 bilhões. E de 61 a 120, 6,1 bilhões. Então, o Estado que já arrecadou, porque você vê, a arrecadação é pingada, né? Sim. É pingada. Tem aquele valorzão grande que eu falei, 15,3 bilhões, mas ele vai sendo arrecadado aos poucos. Então, as projeções são para 24, 1,8 bi, para 25, 1,9 bi, para 26, 1,9 bi. Isso é dinheiro no caixa do Isso governo. é dinheiro no caixa do governo que vai entrar. Um dinheiro que estava praticamente perdido, Pedro. Praticamente perdido. É excepcional essa iniciativa. E o Tribunal de Contas está integrado nesse movimento. E nós vamos ter agora o lançamento de um segundo edital com projeções e perspectivas de arrecadação também muito importante, muito relevante. Doutor Renato Martins Costa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nosso último tema aqui dessa entrevista será obras paradas no Estado de São Paulo. Porque eu imagino que o ouvinte da Rádio Bandeirantes que passa todos os dias por um local onde tem uma obra ali há anos, sem que um tijolinho seja modificado, deve pensar quanto que isso está custando para mim aqui, do meu bolso, dos meus impostos. E custa. O Tribunal de Contas tem esse levantamento aí? Como que é? Nós decidimos fazer uma pressão, uma verdadeira pressão em relação ao poder público em geral, quando criamos esse painel. Não é possível, é uma afronta realmente. Aí estamos todos aqui falando como cidadãos, né, Sim. Pedro? Pagadores de impostos. Sim. É uma verdadeira afronta você ter elefantes brancos abandonados quando tanto dinheiro já foi ali investido e sem a serventia que determinou a contratação daquela obra, né? Há até uma frase que eu acho muito correta, de que não existe obra mais cara do que obra parada. Porque todo o dinheiro que você gastou até aquele momento, ele está enterrado ali. E, em segundo lugar, ele não está atingindo o interesse público que determinou a sua realização. Então, vamos pegar um exemplo, aquele exemplo terrível lá, daquele braço da linha do metrô que ia ligar Congonhas
Linha 17 ouro. A Copa do Mundo em 2014. A famosa Copa do Mundo em 2014. É um negócio impressionante. Impressionante. Né? Então, E assim, os engenheiros entrevistados aqui, só para corroborar com uma outra informação, eles dizem o seguinte: além da obra parada ser muito custosa, para retomar uma obra parada, acho que deve ter isso aí. Terrivelmente difícil. Tanto que, em várias circunstâncias, o poder público acaba se rendendo a isso e relicita. No caso da 17 é um caso interessantíssimo, porque houve problema não só nas obras civis, mas houve problema também na empresa que foi contratada para colocar o trem. Sim. E esse trem que corre em monotrilho, suspenso, aéreo, o seu encaixe é literalmente milimétrico. Milimétrico. Então, para botar o trem lá em cima agora, a empresa que ia fazer quebrou, você vai na outra, ela não tem. Não encaixa. Não vai encaixar, exatamente. Então, vai ter que ser feito um trem especial só para aquilo. Você veja o custo disso, que decorre disso. Bom, nós temos nesse momento no estado de São Paulo 734 obras paradas ou atrasadas. Paradas 262, atrasadas atrasadas 262, paralisadas 472. É muita coisa. E é interessante, esse total dessas obras, se elas tivessem sido concluídas, seria de 31.263. Muito dinheiro. É muito dinheiro enterrado aí, né? Mas aí o Tribunal de Contas faz o que com esses dados? Muito bem. O senhor falou impressão. A gente divulga e pede informações a cada um dos órgãos contratantes responsáveis de que providências estão sendo tomadas para corrigir aquilo. E olha que interessante. Desse total de obras paradas, sob o ponto de vista quantitativo, nós temos 26%, em números redondos, no Estado. São obras do Estado de São Paulo. E 74% de obras de município. Mas quando você vai nos valores, a equação vira de cabeça para baixo. 95% é o custo das obras do Estado e 5% o custo das obras do município. Os prefeitos têm mais obras paradas do que o governo do Estado. Mais obras menorzinhas. Mas o impacto é menor. As do governo do Estado são terrivelmente altas. Eu vou te dar alguns exemplos, né? 67 do Estado, transporte, ferrovias, rodovias, metrô, CPTM. Que a gente estava tratando é isso aí. Você pega, por exemplo, um que agora que parece que vai, trecho norte do Rodoanel. Por que parou o trecho norte do Por uma série de razões. Teve questão ambiental. As autorizações ambientais não estavam concluídas. Levantamentos geológicos inadequados. Você teve empresa que quebrou no meio do caminho. Você teve lava-jato que varreu empresa que estava lá. Enfim, o Estado foi atingido por sua própria ineficiência em alguns aspectos e pela quebradeira geral derivada ou do próprio mercado ou da ação específica da Lava Jato. E por esse levantamento aí, dá pra gente concluir de quem tem mais culpa no cartório aí dessa história toda? São os projetos que não são bem feitos? Tem várias... A gente erra onde aí nessa história das obras paradas. Olha, aí, doutor Renato? Tem várias razões. Em primeiro lugar, nós temos até estabelecido o percentual. Inadimplemento ou descumprimento de obrigações contratuais do contratado. Então, o contratado, obras, em geral, elas podem ser licitadas só pelo menor preço ou, quando elas são mais complexas, por técnica e preço. Então, quando envolve preço, só preço, você tem
que a gente chama mergulhos de preço. Então, é a empresa que já está com a água mais ou menos no pescoço e ela precisa pegar a obra. Ela pega a obra. Há critérios de você aferir se a proposta apresentada é exequível ou inexequível. É possível fazer isso. Mas esse pessoal trabalha no limite da execuibilidade, lá de baixo. Porque ele vai precisar vender o almoço para poder jantar. Começa a obra, não aguenta, vai diminuindo o fôlego, ele pega o dinheiro da medição da obra dela, que ela já fez, que o Estado paga, e ela não continua com esse dinheiro na obra, ela vai socorrer uma segunda, uma terceira, e isso forma uma cadeia e ela quebra. Então, a inadimplência da empresa e a sua incapacidade de continuar é uma importante razão, talvez uma das mais expressivas, da paralisação de obra. Em segundo lugar, nós temos descumprimentos de pagamento ou atraso de pagamento da parte do contratante. O Estado tem que pagar. Aí o Estado faz contingenciamento de recursos, né? Aquele termo técnico para dizer devo, não nego, pago quando puder. Então ele não paga. Faz a medição diz que tem que pagar 100, ele paga 50. Não, na próxima eu compenso. E isso vai comprometendo, aí pela ação incorreta do Estado, a saúde financeira da empresa e a capacidade dela atuar. Até que ela abandona a obra, porque o Estado não permitiu que ela continuasse. E esse controle é feito pelo Tribunal de Contas? Claro. A Justiça às vezes se intromete nessas histórias? A Justiça comum entra, às vezes... Só quando provocada, mas o próprio tribunal pode ser um elemento de provocação. Quando a gente percebe que há, dentre essas razões, improbidade administrativa ou há mesmo cometimento de crimes, não é? Isso às vezes emerge. Nós não somos uma instituição de investigação, né? Mas na aferição dentro da nossa competência, a gente percebe que é possível que tenha... E aí manda para a polícia, Ministério Público? Não, a gente manda para o MP. Manda para o Ministério Público, que é quem vai determinar o próximo passo, seja na improbidade, seja na área criminal. E é bastante comum que, especialmente na área de improbidade, nós tínhamos até um levantamento disso daí. Quase 90% das ações de improbidade administrativa nessa área, na área pública, não é, que o MP propõe, advém de comunicações do Tribunal de Contas. Advém dessas nossas comunicações. E isto também traz para o administrador consequências que, para ele, administrador, são muito caras, Pedro. Ele pode se tornar inelegível por conta de condenações à devolução de recurso, dentro da improbidade administrativa. Enfim, as consequências são graves. E a gente percebe que ninguém quer manter essa obra parada. A decisão é que é difícil de ser tomada, porque esses recursos comprometiam orçamentos lá de trás. Para ele pegar essa obra e terminar agora, ele está vivendo o orçamento de hoje. E o orçamento de hoje não contempla recursos para terminar essa obra. Tem que tomar a decisão política para, no primeiro orçamento disponível, colocar os recursos necessários a acabar com aquilo. Doutor Renato Martins Costa, foi uma honra te receber aqui na Rádio Bandeirantes para esse bate-papo, falar sobre as questões do Tribunal de Contas, sobre São Paulo, sobre o contribuinte, sobre tributos, tudo aquilo que está relacionado com a vida do nosso ouvinte. Tenho certeza que muitas das informações passadas aqui nós não temos tempo em reportagens para trazer, mas uma entrevista como essa acaba sendo esclarecedora para divulgar esse tipo de ação também. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço em nome do Tribunal de Contas, uma instituição, Pedro, que completou no dia 6 de maio desse ano 100 anos de existência e que nos orgulha muito poder dela fazer parte e apresentar para a população, para a sociedade de São Paulo, um trabalho digno e responsável. Muito obrigado pela oportunidade.